Olá você, seja bem-vindo ao PodNcast, o podcast com sérias restrições orçamentárias de Cacoal. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito bacana que faz tempo que eu quero conversar com ela. Afinal de contas, estou com um projeto de ter mais um filho. Então nós vamos falar com uma doula. Você sabe o que é uma doula? Doula quem doer. Nossa, ficou péssimo esse trocadilho, viu? Pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. É isso aí, galera. Ficou com curiosidade para saber o que é uma doula? Pois é, eu só descobri isso quando a gente foi ter o Gael. E estou aqui na minha frente com a Cibele Schwindt. Isso. Eu falei certo? Fala certo. Ah, tá. Agora já fala o seguinte pra mim. Esse sobrenome é pomerano, alemão? Que negócio é esse? É alemão. Alemão? Alemão. Ah, então eu tô rodeado de alemães, porque a Daiane também é alemoa, Tá cheio. né? Grossman. E é um sobrenome tão bonito que eu adotei pra mim quando a gente casou. Aí, ó. Aí, viu? Tá no meu documento agora. Agora meu nome é Marcelo Neri Grossman. É Marcelo, sim. Marcelo, é Marcelo, sim. Cibele, seja bem-vindo ao nosso PodNcast. E eu já Muito vou obrigada. meter logo uma pergunta de cara. Vamos lá. O que é uma doula? É o que a gente conhece lá no Nordeste como parteira? Não. Já me esclarece trem já. Já não é a mesma coisa, né? Existe uma diferença grande entre as parteiras. Tem as parteiras tradicionais, que são aquelas antigas, que aprenderam a conduzir os partos por cultura, pelas necessidades locais da época. Não tem nenhuma formação para isso, é aprendizado mesmo. Tem as parteiras urbanas, que é, né, geralmente profissional de enfermagem, que vai fazer especialização em obstetrícia. E aí tem as doulas. As doulas, elas não fazem nada técnico. Então, a doula não vai fazer exame de toque, a doula não é responsável por estar aferindo a pressão da gestante, os batimentos cardíacos do bebê. A doula ela é um apoio para a mulher passar por esse período do parto. Então, ela fica ali intermediando a família, as emoções da família, ajudando a entender tudo, ali também de retaguarda com a equipe médica, a equipe técnica. Então, ela tá sempre ali nesse meio, ajudando os dois lados ali, principalmente com foco na gestante. Nesse momento do parto que é mais exaustivo, né? Mentalmente é mais cansativo. Esquece um pouco a gestante, depois a gente fala Vamos. sobre ela. Você já viu muito pai desmaiar na hora do parto? Por incrível que pareça, não. Viu, gente? Isso é uma lenda urbana. A gente aguenta o trampo, a gente consegue ver o parto. Eu falo assim, a gente tem tanta adrenalina na hora que o parto tá acontecendo, o pai, ele tá tão emocionalmente ali que dificilmente ele vai passar mal. Eu acompanhei um parto pai que precisou de atendimento e nem era parto normal, era em uma cesariana. Porque daí tem aquele cheiro forte de sangue e tal. Mas em parto normal, nunca. Por incrível que pareça. Isso me faz lembrar a história do meu pai. Minha mãe disse que quando eu fui nascer, breve parêntese aqui, né? Minha mãe teve que fazer uma cesariana de emergência, dizem que era, né? Vai saber. E meu pai estava acompanhando. Na hora que cortou as primeiras camadas de tecido, são 7 camadas, se eu não me engano, 7 né? camadas. 7 camadas. Quando cortou as primeiras camadas, meu pai, ele se sentiu um pouco mal, né? Mamãe tava um pouquinho gordinha, então na hora que ele falou assim, na hora que ele viu, ele falou assim, ó, eu vou sair do quarto, Não é pra senão eu vou todo passar mundo. mal e tal. Ele saiu e voltou 3 dias depois. Diz ele que foi comemorar no boteco com os amigos. O famoso chá de mijo que fala, né? Pois é, foi comemorar. 3 dias comemorando, né, senhor José Lúcio, meu pai, né? Mas não é tão assim igual o pessoal fala. A cesariana, ela é meio pesadona pra assistir. Em geral, os pais ficam lá no cantinho do lado da mãe pra não precisar de olhar pra cá mesmo. Não, eu acho interessante, né? Eu já fotografei, como fotógrafo, já fotografei alguns partos, entre eles a maioria cesariana, né? E o que mais me chocou foi um que eu fiz, foi em Cabixi, um Uau. documentário que eu estava fotografando, e eu fotografei e filmei um parto de uma menina de 15 anos na época lá, com uma das grandes personalidades da obstetrícia na época, lá de Cabixi, que é um doutor que tinha lá. Aliás, que tem ainda, né? Ele não faleceu. E, enfim. Mas é algo muito mágico. Você que acompanha esses partos, se não tem uma coisa muito mágica que faz parte daquele momento ali da concepção da vida, porque eu acho muito, muito mágico esse momento. Muito. Eu acho que é uma emoção que ela é indescritível. Pra família que tá ali, geralmente é o primeiro bebê, que seja o segundo, terceiro, é um novo membro que tá chegando. Então é uma criança que é muito desejada, é uma criança que é muito esperada, tem a emoção de você ver pela primeira vez aquele bebê sair do imaginário e ir pro real, de como é esse bebê, aquela
emoção de tudo, de pegar aquele bebê quentinho, gostoso, com aquele cheirinho que eles têm de vermes. Então é indescritível a reação de um parto. E a gente, como acaba acompanhando muitos, não perde isso, por incrível que pareça. As pessoas às vezes perguntam, ai, não vai ficar. Não. Cada parto vai ter uma emoção diferente, porque cada parto tem um contexto diferente, tem uma família diferente. Então, sempre é muito emocionante. Tem parto que a gente vai chorando junto a hora que vai nascendo, tem parto que a gente começa a pensar na playlist que a família, né, programou uma música específica. É mais animado, tem parte que a mãe ela é mais quietinha na dela. Sempre vai ter um contexto diferente, mas nunca deixa de ser emocionante. De fato, nunca. Eu também acho, né? O meu filho mesmo foi muito emocionante, né? Nos bastidores aqui, a Daiane tava conversando bastante com ela enquanto a gente tava aqui, colocando os equipamentos aqui em ordem aqui, e realmente foi muito emocionante. Até o médico, né, na hora que nasceu o Gael, ele falou, nossa, menino grande, né? A propósito, né? A gente sempre serve Delícia, muito um obrigada. drink aqui, mas como você é uma doula, né? Então é só uma... O que é isso aqui mesmo, Daiane? Água tônica com energético. É um gin falso. Energético é a bebida da doula. É um gin falso, né? É um gin, gente, não é alcoólico, tá? Delícia. Dessa vez, tá? As bebidas são pensadas assim. Viu? Cada a profissional bebida que da vem doula aqui... vira madrugada, né? Isso Do jornalista também, né, Renan? Do jornalista também, eu tô muito sai de energético. um parto atrás do outro, assim, não dá tempo de ir pra casa. Pois Acontece. é, eu gostaria de fotografar parto novamente, só que hoje em dia o mercado tá mais voltado para as mulheres fotógrafas, né? Até porque os maridos não gostariam que um outro homem estivesse lá, né? Tem mulher que é mais reservada, não gosta. Tem mulher que não quer nem que seja fotografada, nem pela família, nem pelo próprio marido. Exato, Então é exato. bem íntimo, né? Mas enfim, né? Se alguém precisar, estamos aí. Agora, para falar uma coisa para mim, o que é preciso para ser uma doula? A formação básica para você ser uma doula é ter um ensino fundamental completo. Então, às vezes as pessoas pensam que a gente precisa de uma graduação e não é necessário. Só isso. Ah, me surpreendeu agora. Exatamente. Porque a formação da doula, ela não vai exigir de você fazer nenhum procedimento. Então, vai exigir de você estudar muito, estudar pra caramba, né? Você tem que entender, minimamente entender, por exemplo, qual é o contexto de uma gestante com hipertensão, com diabetes gestacional, porque a doula é a pessoa que vai orientar essa mulher, né? Então, ela precisa estudar muito, mas não necessariamente ter uma formação técnica para atuar como doula. Geralmente, os cursos de doula, eles são de submersão, então, geralmente, duram de 80 a 100 horas. Na minha época, não existia ainda essa época de curso online, não tinha, né? Eu cheguei a fazer em Porto Velho, foram 4 dias, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, bem puxadão. Mas basicamente é isso. Eu tenho a minha formação, eu sou formada em farmácia, mas acabo... Da área da saúde, já da área viu da saúde. bastante já. Me auxilia muito, né? Auxilia muito essa questão de medicamentos, de entender o corpo, O fisiologia. que a gestante tá usando, Ajuda né? A muito. medicação que ela tá tomando, tal. Toda essa parte, né, orgânica ajuda realmente muito, mas não é obrigatoriamente necessário, não. Interessante. E eu pensando que precisava de um curso do Senai, alguma coisa assim, né? Porque hoje em dia tá tão mais fácil fazer os cursos, né? Hoje em dia tem muitas oportunidades, né? Online mesmo, tem muita opção. E como é que o Ministério da Saúde encara o trabalho da doula? Eu sei que, por exemplo, né, eu acompanhei bastante a questão das parteiras no Nordeste. Então tem todo um trabalho voltado do Ministério da Saúde para a formação e a manutenção dessas parteiras como agente de saúde, juntamente com os agentes comunitários de saúde, com os médicos, enfermeiros. E como é que é a visão do Ministério da Saúde a respeito da doula? Inclusive, na semana passada, o Ministério da Saúde ele emitiu uma nota onde ele incentiva e ele apoia a presença das doulas, principalmente no SUS, né? Mas a gente tem uma lei estadual, desde 2015, onde as doulas, elas têm a liberdade de estar acompanhando as gestantes em hospital particular, hospital municipal e rede conveniada, que seria um hospital, né, de plano de saúde. Então, a gente tem essa legalidade aí para estar atuando. Só que a gente precisa ter ali todo um conhecimento do hospital, não adianta só chegar lá e acontecer. Precisa estar fazendo um cadastro, precisa estar tudo certinho. Mas a gente é bem incentivada, a doula, ela, atualmente, ela entra como profissão ocupacional, mas já está sendo regulamentada a lei a nível nacional de profissionalização das doulas. É bom, vai melhorar os cursos, vai melhorar as ofertas de atendimento, vai melhorar a classe, né? Então, para as doulas, profissionalmente falando, vai ser bem importante.
Alguém quando pergunta pra você assim, qual a sua profissão? Você fala, eu sou doula. Ninguém confunde com dolar, não? Essa foi a primeira vez. Olha só, inovando. Porque Inovando. quando alguém falou pra mim assim, não, Marcelo, vamos colocar, tava na lista de pessoas pra entrevistar, ele é doula. Eu falei, não, eu sei que é doula, mas será que ninguém confunde? Porque a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, oi, como Dolar. é que é? É, dolar, porque hoje em dia as pessoas colocam como profissão também, que Sim, também é, né? é a profissão que mais dá trabalho, né? Sim, e que menos ganha, Exatamente. né? Eu dando dica pra minha produção aqui. É que a nossa produção é muito grande, né? É eu e mais dois. É fácil colocar os créditos no final do programa, né? Uma maravilha. Olha só, então já que é assim, quais são as recomendações que você daria para as mulheres gestantes? Que elas precisam ler, que elas precisam de informação para poder passar por esse processo, que não é um processo fácil, a gestação. Nem para a mulher, nem para o homem. Quando o homem participa, tá, gente? Quando o homem é participante, quando é um pai atuante, né? Enfim. E qual é a recomendação que você passa para elas? Olha, é importante você ler isso, aquilo outro, onde consegue esse material? Olha, eu vou falar uma coisa que eu falei semana passada. Hoje a gente acha informação em todos os lugares. Se você entrar no Instagram, você acha muita informação. Se você ir na barra do Google, você acha um monte de informação. Aonde você for tem informação. Qual que é o problema? A gente precisa aprender a funilar as informações que a gente recebe. Não é porque tá na internet que é exatamente daquela forma, né? E a gente precisa de colocar essa informação dentro da minha realidade, dentro do que eu vou viver, dentro do que eu tenho acesso para viver. Então, eu acho que isso é muito importante. Procurar profissionais, né? Por exemplo, eu sou de Cacoal, eu vou ganhar bebê em Cacoal. Procure os profissionais que são de Cacoal, conheça a maternidade de Cacoal, seja o SUS, seja uma maternidade particular. Procura os grupos de ajuda, os grupos de apoio. Tem grupos que não são presenciais, mas tem grupos online onde você pode estar participando, trocando informação, perguntando para quem já passou por isso. Eu acho que a melhor forma de você ter informação é perguntar para quem já viveu. Perguntar o que você também quer viver. Não adianta eu quero muito, muito um parto normal, mas eu só vou conversar com pessoas que viveram uma cesariana, que escolheram uma cesariana. Não vai ser esse tipo de informação que eu vou encontrar. Eu preciso de encontrar pessoas que Ou que querem tiveram ter um parto normal. em 1910, por exemplo. É o que né? acontece muito com relatos que a gente escuta das mães, das vós, das tias, né? Hoje até tem essa questão de, nossa, Deus me livre de parto normal, de ter muito medo de parto normal, porque na época dela, se a gente for parar pra pensar, era horrível ter um parto normal. Dava mesmo muito medo ter um parto normal. Só que hoje a gente tem profissionais atualizados. Hoje a gente tem uma época diferente, né? A gente tem atendimento, a gente tem acesso. A minha mãe conta que ela teve episiotomia. Só que na época, de onde que ela ia tirar informação? Há 30 anos atrás? Aonde que ela ia ter? Não tinha internet. Tinha livro. Quem tinha acesso a livro? Os médicos. Então, assim, era o que tinha pra época. Hoje não. Hoje você dá um Google, se você entrar no meu perfil, você vai ver sobre episiotomia. Você vai ver sobre por que o bebê nasce roxo. Você vai ver por que a gente é normal esperar o bebê não nascer de 40 semanas. Por que ele nasce de 41? Por que às vezes tem que induzir? Então, hoje a gente tem essas informações. A gente precisa aprender a afunilar essas informações. Eu acho que esse é o mais importante. É uma das coisas que eu mais vi, assim, era a respeito da coloração do bebê quando nasce, né? Por que o bebê nasce roxo? Daí o médico... Teve algum médico no passado, um filho de Deus, que falou pra alguém, que alguém foi multiplicando essa ideia, de que nasceu roxo porque tava com cordão umbilical no pescoço. Sendo que o bebê não respira pelo nariz dentro da barriga. O bebê que passou da hora. Passou da hora. Eu escrevi isso hoje. Se nasce de parto normal, Deus me livre, tava em sofrimento. Se nasce cesariana é porque tava passando da hora. Ou seja, qual é, galera? Vamos... Pois é. Vamos entrar num consenso. E a gente começa a ver isso aí, por exemplo, o Gael ele nasceu roxinho, que é natural, né? Natural, todo Porque bebê vai ele nascer roxinho. nunca respirou, gente. O bebê não respira pelo nariz dentro da barriga, tá? Sim, a Qual é saturação informação? que ele precisa é mínima. Ele recebe pelo cordão umbilical. O cordão umbilical tava no pescoço. O assassino do Eu cordão acho que umbilical. todo parto que eu fotografei, independente se ele é natural ou não, o cordão tava no pescoço. Porque as crianças parecem que elas ficam brincando lá dentro, lá. Não, imagina quantas cambalhotas às vezes não dão até começar a ficar apertada ali. Tava treinando fazer gravata borboleta, alguma coisa assim, né? E é normal. É perfeitamente Ioiô. comum, ioiô. Sabe qual é o apelido do meu filho quando a gente viu a primeira ultrassom dele, né? Eu apelidei ele de ioiô, porque ele ficava fazendo assim na tela, ele ficava de um lado pro outro, mexendo, só que ela falou assim, meu Deus, menino é um ioiô. Como a gente não sabia se era um menino ou menina, eu apelidei de Ficou ioiô. ioiô, tá ótimo, vale... Qual aquele filme que a gente assistiu que deram o nome de Milkshake, né? Ah, sim. Então, a gente apelidei de ioiô. E assim foi até a gente saber que era um menino, né?
Outra coisa importante, se tem muita informação hoje, a maioria equivocada, né? Depois que a gente tem filho, que a gente começa a ver, filtrar, né? Uhum. A respeito da amamentação. Qual o papel da doula, assim, a respeito da amamentação? Porque já é um momento pós-parto. Parto imediato Mas, se eu não ali. me engano, vocês também têm um trabalho importante nisso, nesse primeiro contato da mãe Isso. ali com o bebê. A formação básica da doula, ela vai ter apenas a orientação de amamentação ali. Sobre os cuidados, né? Sobre um manejo mais superficial ali. Então, primeiro eu fiz o curso de doula. E 1 ano e meio depois eu fiz o curso de consultora em amamentação. Então, no caso, eu tenho as duas formações. Como doula, a gente instrui a primeira mamada do bebê ali nas primeiras horas de vida, a pega, todo esse manejo inicial. Só que agora, um bebê que apresenta mais dificuldade para mamar, manter uma mamada efetiva, ganho de peso, esses bebês que vão estar sempre machucando o peito, independente do que a mãe faça. Então, esses casos onde tem mais dificuldade, aí a gente entra com uma consultoria de amamentação. Eu, particularmente, gosto de fazer uma parte desse serviço antes. Então, como a gente faz os encontros pré-parto com as gestantes, né? Um desses encontros a gente fala só de amamentação. Mito, dúvida, treinar posicionar o bebê ali, tudinho, certinho, justamente para a mãe não ficar com aquele monte de dúvidas ali. Então, a parte mais técnica ali das informações a gente faz antes, para depois que o bebê nascer, a gente se preocupar mais com a prática do bebê mamando. Até porque quando tem uma amamentação mais prazerosa para a mãe também, ela tende a amamentar mais tempo, que é o recomendável, né? Sim, minimamente 2 anos aí, né? O Uhum. mínimo são 2 anos. Mas realmente, a maior causa de desmame é, primeiro, a falta de informação. E segundo, dor. Dor, trauma para amamentar, dor física mesmo. Eu acho que 2 anos é o máximo. Só complementando, que às vezes o microfone não pega a Dani falando, ela tá falando assim que é bom reforçar que o mínimo é de 2 anos, O mínimo é de né? 2 anos, exatamente. O que Fala-se a de gente... 6 meses, mas 6 meses é o Não, primordial. 6 meses é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. 6 meses é só peito. Não tem água, não tem chá, não tem suco, não tem Ou frutinha seja, raspada. 6 meses é equivalente àquele pai ausente que só paga pensão. É o mínimo do O mínimo do mínimo mínimo que ele do tá mínimo fazendo. do mínimo. né? É bem por aí mesmo. Beleza. De 6 meses a 1 ano, o leite materno continua sendo o principal alimento, Uhum. né? Só que o bebê, ele tá num momento de transição, então ele tá aprendendo sobre os alimentos, ele vai aprender a textura, o sabor. Ele vai descobrir que a comidinha também sacia ele, então ele vai diminuindo as mamadas. E a partir de 1 ano, o leite materno, ele vira um complemento, o melhor complemento que existe para alimentação do bebê. E aí até o prazo indeterminado. Até porque vira também um afago, né? Nossa, muito aconchegante. Eu mesma amamentei até 3 anos e 6 meses. Então, foi muito bom. Gael até Meu hoje menino, também. meu menino olhou pra mim assim, na última vez. Ele mamava cedinho pra ir pra escola e depois do almoço e pra dormir. Era só 3 mamazinhas assim, bem curtinho, né, por dia. Aí ele mamou pra ir pra escola, aí chegou depois, ele foi almoçar. Aí almoçou, aí eu falei, vem, vamos deitar pra dormir. Mãe, eu não quero mamar. Eu falei, não, vem aqui, vamos dormir. Não, eu não quero mais mamar. E eu falei, ele quer brincar, né? Uhum. E foi pra lá e nunca mais ele mamou. Não deu uma certa frustração, porque eu fico imaginando o dia que o meu filho não quiser mais Falar que não mamar, quer mais. e a Dani acha um momento tão prazeroso, um momento tão de conexão. Eu não me assim. frustrei, eu acho que eu já tava bem preparada pra isso. Foram 3 anos, foi um tempo bom, foi uma época boa. Eu já sabia que ele não ia mais muito além daquilo. Tipo, já tava dando uma idade que naturalmente as crianças desmamam, sem a gente precisar de muitas intervenções. Então, eu acho que foi bom, eu acho que eu cumpri meu papel ali com ele. O início da amamentação foi muito difícil, foi o que me fez ser consultora de amamentação. Então, eu acho que eu senti que, tipo assim, não, missão concluída. Eu consegui vencer os obstáculos e foi gostoso. Eu acho que partir dele e falar, mãe, eu não quero mais, tá bom pra mim? Eu achei tão maduro pra ele, assim, tanta autonomia nele, que eu acho que foi maior do que outro sentimento, assim. Ver ele com autonomia de falar, eu que não quero mais, foi muito bonitinho. Foi bem emocionante. Quais são as principais dúvidas que se tem a respeito da gestação, dos 2 tipos de parto, né? Cesárea, parto normal? Quais são, assim, que se mais pega, mais soluciona, assim, a respeito disso? Eu vou te falar a pergunta, assim, que quando as pessoas vêm ter o primeiro contato comigo, assim, acho que uma das coisas que eu mais escuto, né? Pede um orçamento, a gente vai conversando ali, eu pergunto sobre a gestação, aí a pessoa fala bem assim, então, eu ainda vou ver se eu vou ter parto normal. As pessoas, elas acreditam muito mais que é mais fácil, é mais propício do seu organismo ter uma cesariana do que passar pelo parto normal, que é fisiológico. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Então, isso já é a primeira coisa que já vai
qualquer coisa a partir disso vira um empecilho. Ai, deu 39 semanas, eu não tô sentindo nada. Nossa, não sai um tampão, não sai um líquido, não tô sentindo uma dor. Como se isso fosse um problema. Abençoada, aproveita. Tem tanta gestante que começa a sentir desconforto com 36, 37 semanas, o bebê vai nascer com 41. Então, eu acho que muitas vezes, essa já inclinação para uma cesariana já meio que não te permite a descobrir as coisas que são normais e esperadas de um parto normal. Como o bebê nascer de 41 semanas, como talvez induzir, como não sentir nada, como sentir tudo também é normal. Eu acho que isso é bem esperado, né? Ah, eu tenho hipertensão, meu Deus, eu vou ter que operar. Não é bem assim, né? O que é mais arriscado? Você ter um parto fisiológico, onde você tem menos perca sanguínea, ou você passar por uma cirurgia que você tem 20 vezes mais chance de sangrar? E o risco hipertensivo de você subir a pressão? Então, às vezes... Infecção hospitalar. Tudo isso. E o bebê? Será que ele realmente estava pronto para nascer? Naquela cesárea eletiva? E o pós-parto. E a recuperação da mãe que vai ter que cuidar de um bebê? Então, assim, eu acho que às vezes a pessoa... Eu sempre falo, a pessoa que ela decide ter o parto normal, ela consegue ir muito mais fácil para esse parto. A pessoa que ela sempre tá ali com a cesariana, às vezes, tipo assim, como a primeira opção dela, e ela... quer tentar um parto normal, acho que às vezes ela se frustra mais. Já que é parto normal, essas coisas, né? A gente, aqui em casa, nós somos defensores do parto normal, né? Dentro da sua possibilidade, Sim, né? dentro do que é seguro pra mãe e pro bebê. Seguro, parto normal, 1000 vezes, né? O pessoal pensa isso, que porque a gente é doula ou trabalha, a gente acha que a cesariana é horrível. É muito pelo contrário, né? Eu sempre falo assim, as cesarianas, elas estão aí para ser muito bem indicadas para as pessoas que vão precisar. Eu acho que o problema é o contrário. É a mulher que quer ter o parto normal, mas estão lá empurrando para ela uma cesárea, estão enfiando ela uma cesárea que ela não quer, que ela principalmente não precisa de ter. Eu acho que esse é o maior problema. Mas as equipes hoje que a gente vê que gostam de parto normal, eles não vão lá, incentivam, induzem, estão junto, fica ali no parto. Isso que eu ia te perguntar, como é que é o tratamento para respeito do parto normal no SUS de Cacoal? Já que muitas mulheres optam pelo SUS. Nós optamos pelo SUS, por exemplo. Sim. Eu acredito no SUS. Sim, Com algumas ressalvas, mas eu acredito no SUS. Dentro do que dá para ser feito dentro de um sistema SUS, né? Sim. Sim. Olha, eu vou te falar, eu acho que o SUS hoje, a realidade do SUS hoje em Cacoal é 100% diferente de quando eu tava grávida. Quando eu tava grávida, era muito. Toda semana saía no jornal uma manchete de um bebê que nasceu grave, um bebê que veio a óbito. Então, não era uma opção pra mim ganhar no SUS. Hoje, por exemplo, a minha irmã ganhou o bebê ano passado. Eu olhei pra ela e falei bem assim, bora pro SUS. O atendimento tá ótimo, tá excelente. Não deixa a desejar em relação ao particular. Eu sempre falo para as gestantes que eu vou acompanhar uma coisa, eu falo assim, a maioria dos profissionais que estão no SUS hoje são os mesmos que estão no particular, né? E se eu vejo que ele tem o mesmo comportamento no particular e no SUS, eu sei que é um profissional que você pode confiar. Eu acho que esse é o maior tato. É porque a pessoa faz porque gosta, faz porque ama. Não é aquele profissional que no particular ele vai te conduzir de um jeito e se você chegar lá no SUS, tanto faz, tanto fez. Eu acho que esse é muito diferente. E hoje a gente tem isso no SUS. A gente vê que os profissionais gostam, que eles conversam, que eles orientam. Eu tive uma gestante que ela teve um pico de pressão muito alto e ela ia precisar de interromper a gestação dela, ali naquele dia, que foi um pico muito alto. Ela internou e o médico que estava no plantão, ele queria a todo custo operar ela, só que não tinha uma indicação de operar, né? E ela falava, não, eu prefiro induzir, vamos lá. Ele foi, pediu o exame, deixou ela internada pra ver se estava realmente tudo bem, né? E nisso trocou o plantão. Quando trocou o plantão, e assim, graças a Deus, naquele dia ela começou a entrar em trabalho de parto. Durante a internação dela, era o dia que ia nascer. O bebê falou assim, eu vou ficar aqui nunca, tchau. Deixa eu apertar meu passo aqui. Deixou a plaquinha, o último que sair apaga a luz, ó. Naturalmente ela acabou, ela internou num domingo à tarde, e aí ela foi ganhar bebê já no outro dia. Mas nesse tempo de internação, ela acabou entrando em trabalho de parto. Então, quando ele foi avaliar ela tava de 3 para 4 centímetros, mas ela tava super bem. Trocou o plantão. E ele já tava assim, ó, que queria, porque eu queria operar ela já tava no hospital, ela já era reconhecida como a doida do parto normal, a irresponsável. Já era esse assunto que tava saindo. Trocou o plantão, veio uma médica super querida, sentou,
conversou com ela, explicou a respeito da pressão, falou, ó, eu vou fazer essa medicação para estabilizar, a gente vai continuar observando seu parto. Se precisar, a gente vai entrar com medicação para estimular as contrações, porque a gente não tem aquele tempo de um parto habitual, pelos riscos. A médica deu toda a orientação. Se acontecer alguma alteração com o bebê, batimento, tudo, a gente vai precisar de uma cesariana, tudo vai ser conversado. A mãe falou assim, ótimo, vambora, tô pronta para isso. Então, a diferença foi o tratamento. Então, assim, isso foi no SUS. Uma médica super querida que conversou, que orientou, tirou as dúvidas pra gestante, deixou a gestante tranquila. E assim foi. Parto normal, o bebê nasceu, com direito a mecônio, com direito a tudo bem, tudo certo. Em 2 dias, estava em casa, tudo tranquilamente. No SUS. Me tira uma dúvida, como é que é o tratamento dos profissionais de saúde quando você está lá presente, acompanhando a gestante? Porque, afinal de contas, é uma pessoa a mais ali no meio, né? Que é terceirizado, né? Sim. E eu falo isso porque eu, como fotógrafo, por exemplo... Porque daí eu não tenho vínculo com a instituição, exatamente, então eles não, pelo menos os fotógrafos, eu mesmo, eu nunca fui muito bem tratado, não, né? Até como pai, a gente tem dificuldade, a gente pega a lei federal, tá aqui, não, eu quero acompanhar o parto, tá aqui. Alguns hospitais nós temos muita dificuldade por isso. Como é que é? Hoje a gente melhorou muito. No SUS mesmo, quando eu fui ganhar bebê, até algumas gestantes que eu cheguei a acompanhar no início da minha dolagem, já tem 5, 6 anos, aí eles ainda não permitiam a entrada do pai. Hoje não, hoje entra o pai. Quando eu comecei, a respeito da minha profissão, né? Quando eu comecei, eles não gostavam. Mas eu entendo que eles não gostavam, porque aqui não tinha ainda esse profissional. Vinham, às vezes, experiências ruins de outros lugares, ou escutava que era ruim em outros lugares. Hoje eu tenho uma relação muito boa ali no hospital. As enfermeiras, a gente se dá bem, os médicos que estão de plantão, a gente se dá bem. Tem até a maioria das enfermeiras, eu chego lá, ó, você tá com a Cibele, tá tudo bem. Se acontecer alguma coisa, ela vai chamar nós, tá, filha? Fica aí, vai tudo... Se começar a nascer, você sabe que ela vai chamar nós. Então, hoje, eu vejo até como um auxílio para tirar essa sobrecarga da parte da enfermagem, principalmente, que é quem fica mais tempo ali, mais em ativo, né? Hoje, graças a Deus, é bem tranquilo esse relacionamento, assim. Acho que eu consegui, com tijolinho por tijolinho, indo mostrando que o meu trabalho é para ajudar e não para trabalhar. Eu acho também que uma mudança grande que teve no quadro do hospital é uma coisa que ajudou muito. Hoje eu não preciso de falar que episiotomia é proibido. Naturalmente, eles não fazem mais episiotomia ali. Eu nunca vi uma episiotomia no SUS, por exemplo. Eu já vi no particular. Então, olha a diferença. Então, assim, eu acho que naturalmente essa reciclagem de profissionais atualizados, que entendam o nosso trabalho, que respeitam, que sabem que a gente está ali para ajudar e não para atrapalhar, eu acho que isso eu consegui ir chegando ali, melhorando. Aproveitando o seu gancho, assim, uma das preocupações que nós temos como pais, né? Pais que eu falo, pai e mãe, é a respeito da incidência de violência obstétrica durante o processo de parto. Exatamente. Né? Nesse seu período de 5, 6 anos aí, chegou a presenciar isso? Sim. A doula tem autoridade para poder fazer o impedimento de um procedimento desse, que tem algumas manobras que ainda são feitas, principalmente em hospitais mais de interiorzão mesmo? Sim, assim, nossa, tal. muito comum. Eu ainda falo, a gente tem um grupo de doulas estadual. Eu, conversando com as colegas, eu vejo que a Cacau tá anos-luz até de Porto Velho em relação à assistência, porque aqui no SUS a gente tem uma coisa maravilhosa. Lá em Porto Velho é uma luta para você ter um parto respeitoso. É muito diferente. Mas em relação à violência obstétrica, é o que mais apavora as pessoas. Eu acho que às vezes as pessoas nem sabem o que realmente é uma violência obstétrica, né? Que é a recusa dos direitos. Infelizmente, a doula ela não pode partir para falar pela gestante. Isso não entra na nossa atuação. Então, por que a gente faz as orientações antes? Pra gente instruir, explicar as leis, os benefícios que a mulher tem, o que é normal num parto. A ocitocina, quando que realmente ela vai ser benéfica? Quando que ela não é benéfica? Por que ela era utilizada? Por que não é recomendado fazer episiotomia? Aí a Cristeller, né? Que eles empurram em cima da barriga. Por que ela é proibida? Que muita gente não sabe que ela é proibida. Proibidíssima. Né? A gente escuta muito, nossa, mas foi o que fez meu bebê nascer. Não, não foi. Tá? Tipo, ofereceu fazer. Então, assim, hoje a gente sabe. Então, a gente orienta a gestante para que ela consiga. Né? O pai é a pessoa que pode falar pela gestante. Então, por isso que eu sempre peço para os pais irem juntos nos encontros. Porque se o pai falar. Aconteceu uma vez no particular, o obstetra foi fazer a Cristela e o pai falou assim: não, tira a mão da minha mulher. Ele teve que tirar. Então, assim, o pai é a pessoa que vai fazer a intervenção, não a mãe, não a doula, no caso.
Estamos perto, porventura, de Cacoal, assim como em Ji-Paraná tem um hospital especializado Uhum. A casa de em, parto, em né? parto natural, porque nós saímos de Seringueiras na época e fomos ter um parto normal, parto natural, em Ji-Paraná, porque lá tem um A hospital referência. especializado, é referência, e no nosso caso, já pelo SUS, tá, gente? No nosso caso, como a gente tivemos outras percas, foi até mais interessante, porque haviam pessoas já preparadas para O isso, acesso ali é mais né? rápido, né? De todo o Quando eles viram o histórico suporte. da Daiane mesmo, assim, tal, eu lembro que eu cheguei lá quase meia-noite, né? A Daiane já estava lá, eu cheguei lá quase meia-noite. Primeira coisa que fizeram assim, primeiro, pai, entra lá, depois a gente faz sua fichinha aqui. Outra coisa, o senhor quer um café? Falei, pronto, já me Me apaixonei. ganhou. Eu fui pronto com a lei federal, mas assim, eu vou entrar nesse Eu vou parto, fazer acontecer. eu vou fazer acontecer, se não deixar eu chamar a polícia, porque é crime federal e não sei o quê. Na hora que me ofereceu o café, eu joguei a lei fora. Eu disse, não, vamos lá, então, beleza, muito Eu bom, muito tô em obrigado. casa. Ah, virei amigo de todo mundo. Estamos perto dessa realidade hoje. Sim, muito, muito, muito. Em Cacoal hoje a gente não tem esse tipo de problema. O marido entra, tanto no pré-parto, no parto, acompanha o pós-parto. Aqui a internação é de 2 dias pós-parto. O marido fica o tempo todo acompanhando a gestante, o tempo todo. Então hoje a gente tá bem tranquilo aqui em Cacoal, tá bem atualizado, sabe, em relação a tudo isso. Graças a Deus. Uhum. Tem uma história, a Daiane me contou essa história, a Daiane segue muito o seu perfil, né? E que você acompanhou 3 partos no mesmo dia. Você fez mais parto no dia que o próprio médico, né? Não, Era o mesmo? Ah, esse foi o meu alívio naquele dia. Não, 3 que a gente estava na mesma cidade. uhum, Que não era aqui em Cacoal. hum. Mas aqui em Cacoal estavam nascendo mais 2. Eu não sei, foi a lua retrógrada, como é que fala? Eu não sei o que aconteceu naquela noite, naquele Dizem que final a lua de influencia, semana. né? Aquele final de semana ele foi fora de base. Tinha 3 gestantes, uma de 38, uma de 39 e uma de 40 semanas. Geralmente a gente pega assim, né, com uma diferença. E as 3 iam ganhar em Espigão do Oeste, no mesmo hospital, com o mesmo Uhum. obstetra. Uma bolsa rompeu no finalzinho, no sábado de noite. Uhum, A gente foi pra lá, que era a bolsa rota com o mecone. Falei, então vamos pro hospital, porque uhum, precisa de monitorar. A gente foi mesmo que ela não tava em trabalho de parto. Ficamos ali a madrugada toda, né? Durante o domingo, durante o dia. Quando foi. E dela bem lento, porque teve que induzir e tudo. Quando foi no domingo à noite, uma delas, que já tinha um segundo. Já tinha um primeiro parto, esse era o uhum. segundo. Ela já tava em Espigão, porque a mãe dela morava lá, ela me ligou. Eu tô dando mamar aqui e eu tô sentindo uma contração. E aí veio o 3 muito forte. Então vem. Vem que eu já tô aqui, né? Avisei o médico, falei, ó, a paciente tá vindo. Ele, não, beleza. Ela chegou, deu meia hora, a neném dela nasceu no hospital. Hum. Não deu uma hora esse parto dela. E nesse momento, tinha uma outra que tava aqui em Cacoal, falou assim, hein, eu tô com bastante contração, mas tá todo mundo aperreado aqui, eu vou pra Cacoal. Eu falei, então vem. Nesse domingo, durante o dia, tinha uma ganhando aqui em Cacoal. Eu Uhum. pedi pra uma colega que a gente trabalha de BK me cobrir, ficar com ela, acompanhar ela. E ela ganhou no domingo, na hora do almoço. E aí, essa que chegou por último, uma acabou, a do mecônio acabou evoluindo pra cesariana na madrugada. O bebê dela não encaixava, não posicionava, foi um parto que parou de evoluir. E aí ela optou pela cesariana. E aí a que chegou por último, Cacoal, ficou a madrugada toda, ficou a segunda-feira inteirinha, foi nascer na segunda-feira à noite. E na segunda-feira de manhã teve uma cesariana que eu ia acompanhar. Aí eu ia fazer a parte de amamentação, então foram 5. A gente até hoje brinca, é os quíntuplos. Nasceu todo mundo ali entre domingo e segunda-feira. Todo mundo. Mas foram os 3 de Espigão, foram todos eles ali juntos, eu tava lá. Bacana. Quais são, assim, as principais crendices, ou então as principais falta de informação mesmo, que às vezes você tem que mudar na cabeça das pessoas a respeito, seja da gestação ou seja da amamentação, assim, quais são os Eu acho que principais? da gestação, a questão de que o bebê não vai nascer na data prevista. Naturalmente, a gente fala assim, olha, mas o bebê, ele pode não nascer aqui na data prevista. Ai, mas eu tô sentindo que ele vem antes. Eu acho que toda mãe tem esse sentimento de que o bebê vem antes. E não é verdade, na maioria eles até passam. Vem lá de 40 e alguns dias, 41 semanas, alguns dias. Eu já vi essa Então, novela em algum eu acho lugar. que parece familiar, né? É. Mas eu acho que essa é a maior dificuldade. Parece que quando você chega no pré-natal e fala assim, sua data prevista é dia X, a gente meio que
coloca ali como uma data limite. Se o bebê não nascer, eu vou ter que dar um jeito de tirar esse bebê daqui de qualquer jeito. E não, a gente ainda tem como esperar, tem como aguardar, com segurança. Dentro de um pré-natal que tá tudo bem, dá pra esperar. Agora, em relação à amamentação, eu acho que a maior guerra da vida de uma consultora de amamentação é a chupeta e a mamadeira. Uau! Essa é, acho que a maior guerra, assim. Os bicos, A gente né? tem os bicos. A confusão de bicos, de fluxo. O Gael não pegou nada. Primeiro que a gente não quis, Menino sabido. né? A gente não quis, né? Aqui Tá aí, mamando até hoje. tá Provavelmente, até hoje. se tivesse pego, não tava sendo amamentado. Exatamente, exatamente. 2 anos sem comer doce, Ó. né? Começou agora recentemente a provar alguns doces, mas daí descobri que ele não gosta de doce. Estranhou muito, é um paladar muito diferente É pra igual o ele. pai dele, eu também não gosto de doce. Agora, café. Já pegou alguma coisa tipo assim? Porque eu fiz várias matérias muitas vezes a respeito de amamentação, aquela coisa, né? Não estudei tanto quanto para ter o nosso filho, né, Daiane? Mas eu já escutei coisa do tipo assim: bico rachou, bico do peito rachou, passa não sei o quê. Escutei até uma senhorinha que falou assim: passa leite de mamona que é bom. Meu Deus, Que eu saiba, leite de mamona ele queima, não queima É. a pele? Meu eu Deus. não sei, eu nunca usei. Eu só jogava mamona nos meninos, né? Quando eu era A criança. bolinha de mamona. Com estilingue de preferência. É bom, é bom. Na verdade, não é recomendado passar nada que seja produto caseiro, casca de banana, casca de não sei o que, não é recomendado. Porque o risco de infecção é muito grande. Se você já tem uma machucada ali, uma ferida, qualquer coisa que entre ali e contamine, você pode ter um problema muito maior daqui a pouco. Só que assim, existe uma coisa chamada casualidade, que as pessoas não conhecem, que é do meio científico, assim, casualidade. Tem muitas coisas que elas vão sarar sozinha, pelo tempo mesmo. Uhum. Então, no começo, o que acontece muito? Na primeira semana, ali, 2, 3 dias depois do parto, vem a pojadura, aquele peito super duro. É quando o bebê mama e quando começa a machucar, ferir. Geralmente nesse período. Por que depois de uma semana começa a sarar naturalmente? Primeiro, pela saliva do bebê, que é a melhor coisa pra sarar. Uhum. Segundo, pelo próprio leite materno. E terceiro, porque o peito não tá mais tão cheio como nos primeiros dias. Uhum. Então, quando o bebê vem mamar um peito que já tá mais molinho ali, aquela auréola, ele não vai machucar o peito. Então, é a casualidade. Não foi a casca de banana que sarou. Foi a melhoria da própria amamentação. O tempo, a saliva do bebê, os ajustes. Esse caso do ferimento no peito também pode ser a pega errada também do bebê, né? Na maioria das vezes é a pega errada, é ajuste de pega. Quando você arruma a pega que tá tudo 100% arrumadinho, queixinho, narizinho, boquinha aberta, corpinho do bebê certinho e continua ferindo, aí a gente precisa de partir para uma investigação mais profunda. Uhum. Se é um bebê que tem a linguinha presa, se é um bebê que tem alguma disfunção, que precisa ir para fono, para algum acompanhamento mais particular, assim, mais específico. Mas em geral, geralmente é ajustar a pega. Eu sempre falo assim, quando as mães sentem isso, o peito pode estar lascado o que for. Se o bebê pegar certo, ela não vai sentir dor, mesmo o peito estando muito machucado. Porque o bebê pegou certo. Você acompanha, assim, os bebês depois? Porque já são 5, 6 anos. Já tem criança que tá no pré-escolar. Se for um Sheldon da vida, tá quase fazendo a faculdade já, né? Deixa eu te mostrar uma coisa. Ó, existe um grupo secreto chamado Paridas. Esse grupo entra... Cadê ele? Aqui, ó. Ele tá sempre no topo. Uhum. Que são as mamães que você Só atendeu. todas as mamães. Aqui nesse grupo ele é fechado. Então, as mães que a gente vai fazer todo o acompanhamento antes do parto, o parto e a amamentação, a gente entra nesse grupo. E a gente tem esse vínculo pra sempre, praticamente. Uhum. Então, eu tenho amigas que eu já acompanhei o segundo parto, viram amigas, né? As minhas melhores amigas hoje saíram de dentro desse grupo, são mulheres que eu atendi, que eu fui acompanhar elas. Vira quase que eterno. Sempre eu tô no Instagram, a gente sempre tá olhando, a gente vê como é que cresce, se encontra na rua. Você fala, meu Deus, como é que cresce tão rápido, parece que foi esses dias. É quase que vitalício. A gente não perde o contato. Falar nisso, você trouxe algumas coisas pra poder mostrar pra gente aqui também, né? Trouxe curiosidades. Eu vou colocar isso aqui pra cá. Eu acho que a curiosidade mais legal vai ser essa daqui, ó. Eu sei que é isso. Você sabe, né? Sei. Inclusive, você me perguntou de coisas que as pessoas acham, né? Que dúvida. Dilatação. As pessoas, elas acham que a gente vê a dilatação a olho nu.
E a gente não vê Não. a dilatação, né? Muitas pessoas acham que a dilatação é algo que você visualiza. E não. A dilatação para o bebê nascer, ela acontece lá no colo do útero, lá em cima. Então é lá que vai abrindo. Então a gente tem 1 centímetro, 2, 3, 4 e vai passando até chegar aos 10 Por isso que centímetros. faz o toquezinho Por para isso que o médico poder faz o toque medir. para avaliar. E nesse exame de toque, o médico ele não avalia só a dilatação. Uhum. Ele avalia a dilatação, ele vai avaliar o posicionamento que tá a cabeça do bebê. Então, deixa eu ver se. Então, o bebê, para nascer, a maioria dos bebês vão nascer de costa para mãe, Uhum. olhando para lá. Então, essa é a posição mais confortável para nascer. Alguns bebês não vão ficar nessa posição, vão ficar em outras posições. O que pode fazer o parto ser mais demorado, o que pode fazer o bebê não encaixar, fazer assincletismo, que é um bebê que não desce, não desce, não desce, não desce. Então, o médico ele avalia isso tocando na fontanela do bebezinho, Uhum. nas suturas. E ele também avalia a descida do bebê, né? Então, um bebê. Pode falar. Já acompanhou algum parto pélvico? Eu ia fazer essa pergunta agora. Vou falar no microfone, senão o pessoal de casa não escuta, tá? A respeito do parto pélvico. Uhum. Eu acho que o parto pélvico ele ainda é um dos principais indícios do que o médico já grita na hora, assim, vamos fazer uma cesariana. Então, aqui a gente hoje não tem equipe que faça atendimento para parto pélvico, tá? O parto Só pélvico esclarecendo pro é pessoal o de casa, sentadinho. tá? É, que ele tá sentado, a cabecinha É não quando tá o bebê, em vez de encaixada. estar de cabecinha para baixo assim para nascer, Ele tá com a pelve ele dele. tá ou pélvico ou Uhum. podálico, de Uhum. pezinho. Tem esses dois tipos, né? Aqui hoje não tem assistência para esse tipo de parto. Porque é um parto que, apesar dele ser um parto mais rápido, porque o diâmetro da pelve de um bebê é menor do que o diâmetro da cabeça, então o Uhum. bebê nasce mais rápido. Apesar dele ser um parto rápido, ele é um parto que pode ter mais complicações. Então a equipe, ela tem que ter toda uma formação para saber quando fazer essa intervenção pro bebê. Porque o maior risco é o bebê travar o pescocinho. Sim. E aí são manobras muito mais invasivas, muito mais perigosas. Então, esse é o risco. Ah, mas eu preciso fazer uma cesariana eletiva, né? O que é eletiva? Marcar o dia, a hora? Não. As gestantes que eu acompanho que tem parto pélvico, você espera entrar em trabalho de parto, você espera a bolsa romper, tá tendo contração, saiu tampão com muco, com sangue vermelho, vivo. Beleza, entra em contato com a equipe médica, a gente vai lá e opera. Então, apesar de não ter o parto normal aqui, você pode aguardar os sinais que seu bebê tá pronto para nascer de verdade, antes de fazer uma eletiva. Agora vem uma dúvida na minha cabeça. Antigamente tinha a manobra, poder virar o bebê de Tem forma a externa. VCE, Tem, né? tem, aqui Ela tem. não é considerada violência obstétrica, não, nesse caso, essa manobra, porque tem que virar o bebê por fora da barriga fora. ali. Não, ela não é violência porque ela vai ser feita em consultório. A gestante toma uma medicação pra relaxar o músculo do útero, porque senão você começa a fazer e o útero começa a reagir, contrair. Sim. Então é feito com a medicação, é feito no ambiente hospitalar, não pode ser feito em clínica. Então tem todo um contexto que ela é feita de uma forma muito segura, pra propiciar pra essa mãe que ela consiga ter o parto vaginal. Lógico que não é isenta de riscos, né? Nada É. nessa vida é isento. Mas é até por isso que ela é feita em ambiente hospitalar. Dúvida minha, você faz porventura assim um ranking de quantos meninos, quantas meninas? Foram mais meninos, foram mais meninas? Não sei. Você não Hoje, tem essa hoje eu curiosidade, já não não? sei. Hoje eu já não sei. Eu já pensei em fazer, mas aí eu começo, eu desisto. Ó, ali no grupo a gente já tem mais de 100 gestantes. Entre as que já saíram, né? Porque foram embora da cidade, tudo isso. Entre algumas gestantes que eu acompanhei só o parto e aí não entraram. Mas hoje eu já não sei Outras mais. reincidentes, né? Que já fizeram Não, tem gente que nunca saiu. Mas eu não. Eu Eu já. teria essa curiosidade, eu sou Eu muito acho que eu vou numérico. botar uma enquete no grupo e vou pedir pra elas responderem. Quem teve menino, quem teve menina. É, porque eu faço até um tempo atrás a gente fazia fotografia, né, Daiane? Fotografia infantil. Quando a gente veio pra Cacau, a gente optou por não fazer mais, né? Mas a gente fazia. Então a gente tinha todo ano, a gente fazia mais ou menos um ranking ali. Ó, esse ano deu mais menina do que menino. A gente via pelas gestantes também que a gente fotografa. Ó, nasceu mais meninos do que meninas. Mas a gente vê que tem Só que- temporada. Tem temporada É. que parece que nasce 4 meninos no mês. Aí de repente parece que só tem menina, 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 menina. Tem as É igual o temporadas. nome. Até 2021 eu não ouvia falar sobre Gael. Parece que quando a gente escolheu o nome do nosso filho, apareceu um monte de Gael. monte de Inclusive Gael. clientes nossos, né? Esperando Gael e Gael. tal. Gael. Acho que foi um dos nomes mais requisitos. É o novo Enzo hoje em dia. Algum famoso colocou e caiu no gosto de todo mundo. Geralmente isso Será que acontece, foi né? a gente que colocou? Mas geralmente é isso. Algum famoso usa, tipo Joaquim, né? A Angélica colocou Joaquim, aí veio, né? Aquela leva de Joaquins. Eu acho que tem muito isso também, né? Um nome que fica mais conhecido.
Aí o pessoal pega gosto. É um nome bem bonito, né? Ok. Só uma última pergunta pra gente encerrar Aham. esse papo, porque é um papo que eu gosto muito, né? E a minha esposa me fez estudar bastante quando a gente foi ter o nosso filho, Importante isso, bem né? importante. É, a importância da rede de apoio, seja parto cesariana, seja parto natural, Uhum. a importância da rede de apoio da mulher, da família pós-parto. Eu sempre falo, rede de apoio não é rede de agouro. A gente tem que ter isso bem consciente. Não adianta eu chamar a minha mãe, a minha sogra para vir cuidar de mim, sendo que ela quer dar chá escondido de mim, sendo que o que eu sei que ela vai fazer. Às vezes tem essa realidade, né? A minha filha fala assim: eu sei que minha mãe vai fazer. Então cada um conhece o seu eleitorado, né? Sendo que a pessoa vai dar chupeta pro seu bebê, sendo que aquela pessoa que, em vez de te ajudar dentro do que você acredita, do que você quer fazer para a criação dos seus filhos, é aquela pessoa que tá mais ali te descredibilizando, né? Uhum. Eu sempre falo assim, é a nossa vez de ser pai e mãe. O mínimo que a gente merece é fazer do nosso jeito, né? Isso também não isenta as pessoas de quererem estar perto. Então, assim, vem ajudar, mas pergunta pra gestante que tipo de ajuda que ela precisa. Muitas vezes, a mãe ela não precisa de ajuda para cuidar do bebê. Ela precisa de ajuda para alguém cuidar dela. E isso é que as pessoas não entendem. A mãe, ela não quer estar preocupada se a casa tá limpa, se a casa tá suja, se a louça tá suja, se tem almoço, se tem janta, porque ela quer cuidar do bebê. Então ela quer que alguém resolva essa parte pra ela. Porque a cabeça da mulher, ela é assim, né? Ela pensa em 500 coisas. Se a compra tá feita, se tá na promoção, se eu busquei... Então, às vezes, eu acho que é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Elas querem cuidar do bebê daquela mãe. E não da mãe. A mãe tá precisando de ajuda. Né? Então, isso no pós-parto, isso é muito evidente, porque a gente passa por um estresse hormonal muito grande ali no puerpério. Então, a gente fica emocionalmente carente, querendo carinho, atenção. E a gente precisa saber quem é que vai estar ali com a gente. E a gente precisa também preparar as pessoas para estar com a gente. Né? Eu lembro que a minha mãe, ela pedia muito para eu ficar na casa dela. Uhum. Ai, vamos lá pra minha casa que é mais fácil de eu cuidar de você. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e ela só podia à noite me ver. Eu falava, mãe, eu não vou. Eu preferi ficar sozinha durante o dia, porque logo meu marido também voltou a trabalhar. Eu preferia ficar o dia inteiro sozinha com meu bebê e que eles fossem à noite me ver. Meu marido comprava marmita todo dia, era o que dava, era o que tinha para ser feito, não tinha outras pessoas pra gente contar. Então eu acho que também trazer um pouquinho da realidade é importante. Não criar tanta expectativa em cima das pessoas que às vezes não vão estar ali com você. Eu, com 7 dias, eu ficava sozinha com o Benjamin em casa. Eu não tinha quem ficasse comigo. Uhum. Então, e foi difícil pra mim colocar o pé no chão. Eu lembro que meu marido saía pra trabalhar e eu ficava chorando. Porque ao mesmo tempo que eu entendia que não tinha ninguém pra ficar comigo, eu queria ficar com alguém. Então, até entender, até passar essa fase, mas a minha rede de apoio foi incrível, porque minha mãe, todo dia, mesmo estando cansada, ela ia lá à noite, ela deixava a minha janta pronta, ela fazia uma sopa, ela trazia uma água de coco. Então, assim, às vezes a gente também alinhar as expectativas para essa rede de apoio é importante, né? As pessoas, elas também não podem deixar de fazer o delas para fazer o da gente. Eu acho que tudo é bem conversadinho, dá certo. Eu vejo assim que a rede de apoio ela é muito importante. É Só que muito. atualmente a rede de apoio é muito mais complicada de se ter do que há 40 anos atrás para trás. Até Sim, porque a vida da mulher mudou. mudou Depois muito. daquela. Eu vou, talvez estou dando o nome errado, mas é quase uma revolução feminina, onde ela atingiu um mercado de trabalho muito maior, ela somou muito mais atribuições a ela mesma, né? Uhum. Então, automaticamente, a rede de apoio foi diminuindo, porque as mulheres começaram a alcançar Sim, outros níveis, eu outros fui ser patamares. mãe e a minha mãe não podia cuidar de mim. Isso, o seu patamar, não, o seu lugar, né, na sociedade começou a A galgar ser mais. muito. Exatamente. A mulher faz uma faculdade, tem o seu próprio consultório, é Sim. dona do seu próprio Acho que até por negócio, isso hoje a gente tem né? menos filhos, E né? tem uma Eu menos rede de apoio preciso. porque todo mundo está Todo mundo tá ocupado, ocupado de né? alguma Há forma. 40 anos atrás, quando a mulher tinha filho, A mãe as, dela as tava ali à parentes, disposição. irmãs, As tias, tias. vizinhas, iam lá, ajudava a lavar uma roupa, alguma coisa assim, porque sabia que ela não Sim. estava em condições de ter todo esse cuidado. Oi. Assim, quando os homens ficavam doentes antigamente, né, o pessoal que morava ao redor ia lá capinar o quintal Quando tinha dele. febre, você fala? Quando tinha uma gripe, ou seja, estava quase beirando Quando a tava com o morte, nariz né? escorrendo. É, tinha um espinho no pé, né? Ou seja, perigoso ter que amputar a perna, essas coisas. Então os vizinhos iam lá ajudar, né? Um pouquinho, né? Sim. Hoje em dia já é mais complicado porque todo mundo tem uma vida Todo muito mundo tá frenético, conturbada. né? Por exemplo, se eu for engravidar hoje, eu preciso pensar que eu não posso pegar gestante pra tal época, porque vai que eu tô
É porque que eu vou ganhar, eu tenho que pensar no meu financeiro, porque vai deixar de entrar para dentro da minha casa. Eu tenho que pensar que, meu Deus, eu vou amamentar. Será que eu vou conciliar isso com o parto? Como é que eu vou fazer? Vou ter que atender menos partos. Então, eu não tenho um CLT, eu não vou ter muitos direitos, né, de ficar 4 meses em casa. Eu vou ter um bebê que em 30 dias eu vou ter que estar indo para parto já, porque não vai parar. Então, assim, a gente acaba caindo muito nisso mesmo, de ter que se planejar muito mais para conseguir ter filhos, porque tá sempre muito ocupado. Exatamente. E CLT é aquilo que é a alegria de uns e terror de outros, né? É isso aí, gente. Muito obrigado, viu, Cibele? Por fazer parte disso aqui. Foi quase 1 hora de bate-papo. Acho que foi uma das maiores entrevistas que a gente fez em termos de tempo, né? Foi muito bacana, muitas dúvidas e tal. E quem quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, te contratar, como é que faz? Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito, muito feliz. É um assunto que eu gosto muito de falar, fez parte da minha vivência me tornar doula. Que bom que foi bem proveitoso, né? Pra me encontrar, acesse o Instagram, eu acho que é o jeito mais fácil, tá? É cibeles.doula e amamentação. Então, lá vai ter os links para estar falando com a gente, para estar agendando horário, orçamento, para ver tudo isso. E para quem não tem como contratar uma doula, navega no Instagram, lê, que tem bastante informação lá que vai ajudar. E participa das caixinhas, porque eu sempre falo assim que eu gosto de abrir as caixinhas de pergunta no Instagram, porque é uma forma de eu ajudar uma pessoa que não está diretamente ligada a mim. Então, se você manda uma pergunta, eu vou conseguir responder. Às vezes eu tenho dificuldade de escrever alguma coisa, porque eu não sei o que essas pessoas tem exatamente de dúvida. Às vezes é uma coisa muito específica. Então, por ali eu consigo estar ajudando bastante. Então, é aproveitar o Instagram mesmo. E uma dica como jornalista que eu te dou é cuidado com o que você lê. Lê, pesquisa bastante. Está com dúvida? Vai no SUS, pergunta para as enfermeiras, para os médicos, enfim, nos pré-natal, aquela coisa vou falar toda. uma Tira coisa. bastante dúvida, viu? Carteira de pré-natal. Carteira de pré-natal e a carteira da criança, se você ler aquilo ali, é muita informação que tem. A carteirinha mesmo que ganha ali, tem muita informação. Lê aquilo ali, você já vai conseguir funilar 50% das informações pro parto e pra amamentação depois do bebê. Exatamente, porque na internet tem até informação de que se você tiver com conjuntivite, use o caldo de um limão. Muito obrigado a todo mundo, esse aqui foi o nosso PodNcast. Valeu pra vocês, beijinho, até a próxima.